E parafraseando o texto, nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que texto lindo que os irmãos escolheram. Versículo de número 16, e os que acharam por bondade digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu vou ler até uma vez mais para ficar mais bonito. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Diga assim, é uma obrigação. É uma obrigação. E ai de mim, de não anunciar o Evangelho. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você é igreja? Sim. Ok. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10. O versículo 1 apenas. E o versículo de número 12. Lucas 10, 1 e 12. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade é a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Em alta voz e bom som, por gentileza, toda a igreja queira recitar esses dois versículos bíblicos ao tom de 3. 1, 2, 3. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é eu quero usar apenas a primeira frase do capítulo 10, o versículo 1. E depois disso, em alta voz e bom som, toda a igreja. E depois disso. Uma vez mais. E depois disso. E depois disso. Agora, para você decorar o tema da mensagem. E depois disso. E depois disso. Ai de mim. Ai de mim. Se não anunciar o Evangelho. Se não anunciar o Evangelho. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai celestial. Eu quero te louvar, ó Deus, por esta linda igreja. Eu quero te louvar por todas as oportunidades que foram dadas aqui e com um efeito, Senhor, muito grande no que tange a temática da noite. Esse apelo missionário que fora feita desde a abertura deste culto, que possa impactar e incomodar cada vida aqui presente. Eu quero te louvar pela vida da missionária Wanda. Eu quero te louvar pela vida do anjo dessa igreja e todo o departamento missionário, como todo esse seleto ministério. Estende as tuas mãos sobre este lugar e continua abençoando. Senhor, a partir desse momento eu faço uso da tua palavra e, como sempre, eu lhe peço: faz de mim um instrumento útil em tuas mãos para a alegria, para a salvação e para a restauração da tua igreja. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus, e você diz amém. Amém. Podeis assentar, irmão. Diga para no mínimo 2 pessoas depois disso: ai de você, se não anunciar o Evangelho.
eu fiz 2 perguntas para os irmãos: quem é igreja e o que é ser igreja? Para nós entendermos a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, muito especialmente o capítulo de número 9, nós precisamos entender de vocação, nós precisamos de entender de chamado, de separados para o ministério, e entender o que de fato é um apóstolo, e porque Paulo ele vai defender o seu apostolado para os irmãos da igreja de Corinto. O que é que Paulo está dizendo? O porquê Paulo ele faz questão de perguntar para os colegas e para a massa ministerial e para todo o seio da igreja de Corinto, no que tange a dúvida do chamado e da vocação de Paulo. Tanto os senhores quanto eu sabemos que entre os 12 que foram testemunha ocular do ministério de Cristo, os 12 apóstolos, esses, dentro das escrituras, eram cabalmente declarados apóstolos, porque os judeus entendiam que os apóstolos eram justamente aqueles que testemunharam dos atos de Cristo, andaram com Ele, viram, ouviram e falaram com Ele. Partindo desse princípio, tudo que estiver fora de ver, ouvir, andar e falar com Jesus, ser participante do ministério de Jesus, nem o colégio apostólico e nem os demais consideravam este indivíduo, este cidadão apóstolo. E existia uma grande batalha a respeito do ministério da vocação de Paulo. E a igreja de Corinto, dentre os seus sábios, existia alguns que não aceitavam o ministério de Paulo. Aí Paulo vai fazer uma reunião e vai tratar dessa causa com esses irmãos, e ele começa a dizer assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor, não são vós as minhas obras no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. O que seria da igreja de Corinto? O que seria entre os senhores sábios? O que seria dentre o menor, do mais novo, ao mais antigo na igreja de Corinto, sem o meu ministério, sem o meu apostolado? Dentre vós existem aqueles que recusam a minha vocação, por eu não ter andado com Jesus, de eu não ter verbalizado com Jesus, de eu ter acompanhado os seus passos, ouvido a sua voz. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores: eu vi e ouvi, não da forma que vocês e muitos dos demais apóstolos viram carnalmente, fisicamente, mas foi Ele quem me vocacionou. E o maior resultado disso é que vocês hoje são igreja. E se vocês são igreja de Corinto hoje, eu não quero me gloriar em momento algum. É porque da minha vocação, é porque do meu ministério. Aí Paulo ele vai chamar a atenção dele e dizer: senhores, uma pergunta. Ainda que eu e Barnabé quiséssemos deixar de trabalhar e labutar explicitamente na seara do Senhor, por que os demais apóstolos podem e eu e Barnabé não podemos? Qual a diferença entre nós e eles? Paulo está se referindo aos 12. E um vão olhar para os outros, e Paulo vai mostrar para eles que todavia Paulo não quer se gloriar. Mas Paulo vai dizer de tarefa missionária que aquele que leva a boa semente, tendo ele andado no ministério terreno e com o ministério terreno de Cristo ou não, ele ou eles
não são diferentes dos demais apóstolos. Porque a palavra apóstolo é nada mais e nada menos que enviados. Então Paulo está dizendo assim: se Jesus enviou 12 e os 12 não deram conta do recado, a ponto dele ter que levantar mais 70, e quando se levanta os 70, ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. O que vocês têm a dizer de mim como igreja? Deus santo, aleluia. É digno ou não é digno? Aquele que anuncia o Evangelho, que planta a boa semente, que ele viva do Evangelho. Deixa eu abrir parênteses aqui, senhores, porque hoje nós temos muitos mercenários e poucos missionários. Nós temos hoje muitos profissionais da fé. É verdade. E poucos obreiros na seara. É lamentável, mas as pessoas têm costume de generalizar. É verdade. E achar que todos são iguais. São farinha da mesma saca. E Paulo está defendendo aqui o seu apostolado e o seu ministério com ênfase. E ele está dizendo: eu não abro mão, porque quem me chamou me garante. E nenhuma vez, senhores, eu deixei de trabalhar para me manter e tirar do fruto do meu trabalho, da minha labuta, para investir na obra missionária. Agora, se eu careço, se eu necessito, os senhores vêm dizer que eu não tenho esse direito. Agora escutem os senhores, que eu nunca venha necessitar, para que amanhã os senhores não queiram se gloriar em cima de mim, ou eu me gloriar em cima dos senhores, pois tudo que faço, faço com amor para com a obra de Deus, porque eu sou apóstolo, e apóstolo é aquele que é enviado. Aleluia! Então essa é o resumo, este é o resumo do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério, e está mostrando para os irmãos, a igreja, fazendo refletir como igreja, e que eles só existem como igreja porque do seu ministério, e que eles precisam entender que todos aqueles que são enviados por Cristo, é Cristo quem disse: entrai nas casas e comei de tudo o que puserdes na mesa. Comam, bebam, não leve 2 sandálias, não leve bolsa, não leve prata, não leve ouro, não leve nada. Aí Jesus vai bater no peito e vai dizer assim, ó: pois digno é o obreiro do seu salário. O que é isso, pastor? Jesus está dizendo assim, ó: eu dignifico todos aqueles a quais eu envio. Agora deixa eu explicar para os irmãos aqui. Olha a defesa que Paulo faz no capítulo 9. E olha a expressão que Jesus está dizendo no capítulo 10. É palavra de Jesus. Então quando Paulo vai dizer assim, ó: todos aqueles que ministram, pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Agora, para mim entender essa expressão paulina, eu tenho que entender de onde Paulo foi buscar essa expressão. E por que Paulo ele fala com tanta ênfase viver do Evangelho? Aprenda isso aqui, senhor. Paulo está nada mais e nada menos que ratificando a palavra de Cristo. E quem disse isso foi Jesus. Agora Jesus ele vai explicar quando se trata de digno é o trabalhador do seu salário. Jesus ele faz toda a questão de explicar que salário é esse. E a expressão no original, no grego, quer dizer
condições para ir pregar, de impor condições para ir cantar. Eu tenho direito, porque é Jesus que disse que o trabalhador é digno do seu salário. Sim, Jesus disse, mas o salário Jesus vai explicar no versículo abaixo, dizendo: entrai nas casas e comei o que puseres na mesa. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas querem vir para pregar nas nossas igrejas, missionárias Wanda, pastor, e quer escolher o que quer comer, o que quer beber, onde quer ser hospedado. E para eu ir na igreja fulana, eu não fico em qualquer lugar, eu não como qualquer coisa, eu não bebo qualquer coisa. Trocaram a palavra missionário por mercenário. E cá para nós dois, me desculpem, mas eu preciso dizer essa verdade: se tem quem cobre, é porque tem quem paga. É verdade. Aí eu já não sei mais quem é errado, é quem paga ou quem cobra. É verdade. Percebeu? Então foi nós quem acostumamos mal. É verdade. O contexto que a igreja está vivendo hoje, tudo é troca, barganha, negócio. E com esse tipo de gente, Jesus, quando ele vai subir nas escadarias do templo, Jesus deu uma coça, botou todo mundo para correr e disse: a minha casa será chamada casa de oração e não convite de salteadores. Então está na hora da igreja ser igreja. Está na hora da igreja colocar para fora esses mercenários e abrir a porta de missões para o Brasil afora. E lamentavelmente, senhor, é a minoria, mas ainda existem aqueles que levam as coisas de Deus a sério, aqueles que têm compromisso com as escrituras, aquele que tem compromisso com a sua família, com o seu ministério. É pouco, mas tem. E lamentavelmente essas pessoas, esses pais de família, são taxados como farinha da mesma saca. Provavelmente vocês não estão acostumados a ver pregador pregar esse tipo de mensagem, né? Entra no meu Facebook e vocês vão ver eu contestando assiduamente contra essas aberrações. E não tem sido fácil, senhor. Não tem sido fácil. Eu vou morrer dizendo isso. Eu trabalho desde os 8 anos de idade vendendo picolé no trem. Não tenho vergonha de dizer isso. A Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno. O homem comendo o suor do seu rosto, isso é dignificar a sua casa. Nós estamos vivendo dentro de um contexto hoje que, se pegar meia dúzia para defender o seu apostolado, não tem com o que defender. Ninguém hoje mais quer pegar numa enxada, virar um concreto. Ninguém quer mais pegar, capinar um quintal. Ninguém quer mais suar a camisa para levar o pão para a mesa, porque descobriram que pregar, cantar, o caminho aqui é mais curto, é mais fácil, e a igreja está com as vendas tapadas. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estava pregando em Campo dos Goitacazes, um grande campo do ministério também de Madureira. 80 congregações. Pensa numa catedral grande. Pastor Josias, isso. Estou sempre falando lá. E eu disse para um dos filhos do pastor Josias certa feita, eu vi aquele jovenzinho encarando o trânsito, vendendo sacolé no sinal, só o escaldante para pagar comissão e pregador. Porque o custo era muito alto e tinha que se adquirir o valor que foi imposto. Agora, quando nós tratamos de imposição, Paulo vai falar qual é o tipo de imposição que deve ser respeitado. Eu vou até ler o versículo de novo.
porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação. Percebeu? Vamos dizer assim, ó, o que me é imposto é pregar. Agora quem me sustenta é Ele. Se a igreja não quiser, Ele faz. Se a igreja não tem, Ele tem. Se a igreja não é, Ele é. Se a igreja não me leva, Ele me envia. É verdade, aleluia. Então a minha posição é esta: pregar, haja o que houver e custe o que custar. Eu vim aqui hoje na autoridade, em nome de Jesus, dizer para esta igreja: não patrocine mercenários na casa do Senhor. Pode ser quem fosse. E se estiver gravando, pode botar lá no Facebook, lá no YouTube, que eu gosto desses negócios. Agora observe. Então, todavia, missionária Wanda, Paulo, ele está ratificando o que Jesus havia falado. Aí em Jesus, aí é ministério. Ele disse uma expressão muito linda ao dizer que, eu vou ler o texto todo. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face. Vai na minha frente. De 2 em 2. A todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhes: grande, em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Escute. Ide, eis que vos mando, como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem leveis alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo, o salário que era, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Percebeu? Como é que é simples de entender? Agora eu vou explicar para os irmãos o que é ser igreja. Jesus está dizendo para esses 70 que quando eles chegarem em qualquer lugar, ou qualquer cidade, ou qualquer casa, antes de pensar em ser alguma coisa, eles precisavam ser igreja. E a igreja, onde ela estiver, ela se identifica, irmão. Existe uma grande diferença de ser igreja e ir à igreja. Tem muita gente que tem 40 anos indo na igreja, mas nunca é igreja. Tem muita gente que não falta um culto na igreja, mas ela nunca virou igreja. E às vezes as pessoas confundem sinagoga com igreja. O que é sinagoga, pastor? Sinagoga é aqui onde a gente vem adorar. Isso aqui é sinagoga, o edifício. Agora, o que é igreja? Cabeça, tronco e membro, corpo, alma, espírito. Então lá na sua casa, você é igreja. Lá no seu trabalho, você é igreja. Lá na tua faculdade, você é igreja. No teu bairro que você mora, você é igreja. E aqui dentro da sinagoga, quando a gente se reúne, nós somos uma igreja. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: e aí, vai deixar de ser sinagoga e virar igreja? Eu já sou igreja. Glória a Deus. Eu não sou sinagoga. Tem um montão de gente dentro da sinagoga que nunca virou igreja.
é ser referência. Então, quando Jesus ele vai comissionar esses 70 aqui, escuta, ele já havia enviado os 12 apóstolos, o qual Paulo está falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Só que os 12 não deram conta porque a seara era muito grande. E Jesus descobriu que nem ele, nem os 12 poderiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aí o que Jesus vai dizer? Senhores, pobres, humildes, pescadores, eu estou alistando homens para a minha seara. Tem candidato? E 70 levanta a mão. Querem ir fazer a diferença? Sim, senhor. E o que nós precisamos? Nós precisamos ser apóstolos como os 12? Não. Precisamos ser igreja. Mas como assim, senhor? Porque apóstolo é enviado. Basta eu enviar vocês. Aleluia. E o que o senhor vai fazer com a gente? Ide. Aleluia. Eu só quero que vocês entendam essa ordenança. Ide. Aleluia. Pregai a toda criatura. Glória a Deus. Aleluia. Os 12 tinham uma missão ímpar. Agora vocês, tanto dentro quanto fora da casa de Israel, vão anunciar o meu evangelho, a minha palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Só isso? É. E os 70, eles fazem pares. Fulano diz assim, ó, eu vou com tu. Aí o outro diz assim, ó, eu vou com ele lá. Isso. De 2 em 2. E eles se dividem, saem e começam a anunciar o evangelho. Diga assim, e aqui E aqui nasceu nasceu a igreja com 70 com 70 homens desconhecidos. desconhecidos. Quando você vai ler a carta aos Hebreus, quando você vai olhar na galeria dos heróis da fé, você não vai encontrar nenhum nome desses homens aqui. 70 apóstolos, que nem na Bíblia mencionam os seus nomes, mas que foram a referência para nós outros, igreja que aqui estamos, que foram referência para o ministério de Paulo, que foram referência para os pais da igreja e que hoje são a nossa referência. Glória a Deus. Aleluia. Então, para você ser um missionário, para você ser igreja, não basta você ter uma carteirinha de missionário. Deus santo. Aleluia. Não basta você ter uma credencial da Assembleia de Deus, do nosso bispo Daniel Fonseca Malafaia. Tudo isso é consequência. Deus. Primeiro, você tem que ser cidadão do céu. Você tem que representar Jesus aonde você colocar a planta dos teus pés e anunciar o Evangelho de Cristo, custe o que custar e haja o que houver. Santo, santo Deus. Aleluia. A igreja só existe por uma razão. Não existe outra. Você já parou para pensar nisso? Por que a igreja existe? Só existe uma razão: fazer missões. Aleluia. Está aqui, eu li o texto para o senhor. Eu vou repetir: a igreja só existe para uma razão: fazer missões. Aleluia. Nós estamos terminando o ano de 2017. Eu vou fazer mais uma pergunta para os irmãos. Quantas almas você ganhou esse ano? Você disse que você era igreja, lembra na minha primeira pergunta? Percebeu? Quando eu disse o que é ser igreja? Fazer-me. Se tivesse hoje, e eu vou morrer dizendo isso,
escolher, pastor, 2 tipos de culto para a igreja. Porque nós temos tanto culto, mas tanto culto disso, culto daquilo outro. Agora, quando fala culto de missões, só vem Pedro, João, Tiago. Os outros discípulos, não sei para onde eles vão, desaparecem todo mundo. É verdade. Já percebeu? Quando fala assim de conscientização missionária, nós só existimos porque de missões, senhores. Jesus só plantou a igreja na terra para fazer missões. Não é para pegar aqui simplesmente 3, 4, 5, 6, 7 vezes na semana, levantar a mão, chorar, cantar. Não! Ele nos chamou para fazer a diferença, salvar a alma, arrebatar as almas do inferno e apopular o reino dos céus. Você pode não faltar um culto o ano inteiro, mas se a tua prioridade não é ser igreja, não é ganhar alma, não adianta de nada. Deus, aleluia. Mas vale uma alma. Leia Lucas capítulo 15. As 3 festas no céu é quando tem salvação de almas, senhor. Você quer deixar o céu em festa? Quer deixar Jesus alegre? Salva uma alma. E nós não temos mais essa preocupação. Quando o grupo de missões desses irmãos, nós temos que levantar um valor para fazer um trabalho, uma obra social. Vou dar um exemplo muito simples. Eu não sei se aqui tem, mas na maioria das igrejas que eu passo sempre tem aquele, bota uma caixa enorme aqui na frente, aí colocam um escrito, campanha do quilo. E toma de fubá, meus irmãos. Arroz é aquele quebradinho, que é mais barato. Recebeu? Tu aguenta comer um todo dia? Nem eu, meu irmão. Nem quero. Eu como. Posso falar? Gosto? Eu fui pregando uma igreja. Eu gosto, mas não todo dia, né? E era o culto das primícias. A não ser que como. Aí o pastor disse assim, pastor, o senhor faz um apelo missionário, comigo mesmo, falar de missão, primícia, quer ver peixe nadar, deixa eu falar. Aí o pastor, tá bom, então é pro senhor mesmo, porque nós já estamos na campanha lá e a gente precisa fazer uma obra aqui numa comunidade, ok, uma igreja bonita, sabe? Ok. Aí quando eu cheguei no púlpito, a primeira coisa que eu vi foi assim, ó. Irmão, tinha uns 20 quilos de fubá dentro da caixa. E quando eu olhei no estacionamento da igreja, o carro mais fundo era o meu. Aí eu disse, ok. Aí eu fiz uma pergunta para os irmãos que eu vou fazer aqui. Qual é a diferença de pai para padrasto? Embora existem padrastos hoje que é mais pai do que muito cafajeste que tem por aí. Deus, ele entra dentro das escrituras como um pai ou como um padrasto? Aí todo mundo respondeu, o pai. Eu falei, ok. Agora eu quero dizer uma coisa para os senhores. Tem muito padrasto que está sustentando melhor os filhos do que o próprio pai. Aí é Jesus quem vai dizer qual é o pai que o filho lhe pede um ovo, um pão, e o pai vai lá e lhe dá uma serpente. Percebeu? Aí na hora da gente orar, Senhor, 2018 está entrando, e eu sou uma pessoa muito humilde, e a minha humildade é tanto que eu queria esse carro aí que nem lançou ainda, mas vai sair. Percebeu? Aí quando ele era, senhor, eu queria uma casa com 6 andares, com 10 suítes. Ele só pede o melhor, porque ainda vai dizer para ele só, porque o senhor é dono do ouro e da prata. Aí Deus, ok. Você só não se esquece de uma coisa, que tudo aquilo que se semeia. Aleluia. Diga para o irmão que está falando, e aí, vai semear ou vai ficar lá de fora?
Diga para ele, quem você vê é fubá come angu. Eu vou esperar você levantar a mão e dar aquele glória que o diabo não gosta de ouvir. Glória a Deus, aleluia! E é triste, irmão, que a igreja sofre com o departamento de missões. Sofre! E vou falar uma verdade aqui para os senhores, acreditem nisso. O único lugar no planeta que não era para ter pessoa desempregadas é dentro da igreja. O único lugar no planeta que não era para ter gente pobre é dentro da igreja. Que isso, pastor? O senhor exagerou? Exagerei não, eu vou provar para você dentro da Bíblia. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja crescia na comunhão e no partido. Olha só, quem tinha duas propriedades vendia uma para dar para aquele que não tem. Quem tinha duas túnicas arrancava uma e dava para aquele que não tinha. Quem tinha duas sandálias calçava aquele que não tinha. De natureza que na igreja primitiva não tinha mais rico, não tinha mais pobre, não tinha grande, não tinha pequeno. Todos eram vistos